Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. E desde já, muito obrigado por estarem conosco. Você sabia que 25% da população brasileira tem hipertensão, mas só a metade sabe que tem? Quais são os cuidados e a melhor maneira para prevenir e tratar essa doença? Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o cardiologista César Brigante, que é presidente de uma das regionais da Sociedade dos Cardiologistas do Estado de São Paulo. Ele tem muita coisa importante para falar para a gente. Vai conhecer também o Uva Bar, que é um espaço gastronômico muito legal aqui de Campinas, que abriu um debate interessante sobre quais são as tecnologias que estão sendo mais utilizadas nas redes sociais, inclusive os cuidados que devemos ter. Você não pode perder. Confira agora a entrevista sobre a hipertensão. Pode ser muito útil para você. A hipertensão é uma doença de escalas globais e atinge cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros têm hipertensão e há outros 12 milhões que ainda não sabem que possuem a doença. O mais preocupante é que a hipertensão já começa a atingir crianças e adolescentes. O programa Mais Cidadão procurou um especialista no assunto. O doutor César Brigante esclareceu dúvidas e nos alertou sobre os principais cuidados para a prevenção da doença. Gente, é uma satisfação estar aqui hoje e meu coração já está batendo. Por duas razões. Uma, pelo assunto que a gente vai tratar, que é a hipertensão, que é muito importante para todos nós. E outra, que eu estou do lado de um grande médico, um grande amigo, que vai falar um pouco da sua vida, como ele escolheu essa profissão, dele ser cardiologista. Tudo bem, doutor César Brigante? Era uma coisa que já me despertava desde de criança, mas não com uma força inerente, que era impossível imaginar que não fosse ser médico. Mas a partir de um determinado momento, na minha adolescência, isso aconteceu de uma maneira muito forte e eu abracei realmente a carreira. Fiz de tudo, até alguma coisa interessante assim, porque o meu pai não tinha um apreço muito grande para que eu escolhesse essa carreira, né? Ele achava que era uma coisa muito difícil do ponto de vista de você ter uma dedicação muito grande e como ele sempre foi muito exigente, ele dizia assim, olha, se for para você não ter essa dedicação absoluta à profissão, é melhor que você não faça. Então eu acabei ficando com esse estigma de ter a dedicação. Mas eu aprendi ao longo da carreira também uma outra coisa com um enfermeiro de uma maneira muito interessante, que você não se torna médico, você nasce médico. E aí você pode aperfeiçoar isso ao longo da carreira. O principal disso tudo é você ter apreço pelo ser humano. Para o médico é possível que você ajude o ser humano e ajude dentro do seu sofrimento e não tem nada mais importante na vida do que talvez você aliviar o sofrimento de quem naquele momento necessita de uma palavra, de um amigo, de um cuidado especial, e isso o médico pode fazer ao longo da sua vida toda. E aí dentro da faculdade eu acabei optando por cardiologia porque o coração realmente é um órgão especial. É o único órgão que é capaz de continuar vivo mesmo você não tendo função cerebral. Então ele tem uma certa independência, ele é meio rebelde, continua batendo mesmo que você não tenha a função vital cerebral mantida. Todos os outros obedecem a esse mecanismo cerebral. Como é que funciona o coração? Explica pra gente, que nós somos leigos, assim, a gente desconhece um pouco. O coração, em síntese, é uma bomba que recebe uma quantidade de líquido dentro de um reservatório e, em função de transmitir esse líquido até o pulmão, que é oxigenado, recebe num outro reservatório, nas outras câmaras, esse sangue oxigenado e distribui como bomba, com o seu batimento ele funciona como bomba, distribui todo esse líquido já oxigenado para o organismo. Doutor, então vamos agora para o nosso assunto principal. O que é hipertensão? Isso é um dado de epidemiologia. Na realidade, as pessoas acham, olha, eu tenho uma pressão 12/8. Não, a pressão não é estática, ela varia no decorrer do dia. Durante o sono ela é uma pressão, é mais baixa. Quando você acorda pela manhã, ela tem
a maior diferencial de pressão mais alta, quando você começa a sua atividade no dia, quando você faz algum esforço físico, a sua pressão aumenta, portanto não é uma condição estática. Mas dados mostram que se você tem níveis de pressão a partir de um determinado nível, você começa a ter mais doença associada à hipertensão. Então algumas pessoas dizem assim, não, a minha pressão normal é 16/10, eu convivo muito bem. Não, isso não existe. Por quê? Porque o dado mostra que todo mundo que tem nível de pressão acima de 13/8 tem mais frequentemente problemas, do ponto de vista cardíaco, renal, cerebral, retiniano. Então, essa condição não é estática. Você pode, num determinado momento, ter um nível de pressão 15/10, 15/9, porque você está num esforço físico acentuado e exige que o coração mantenha esse nível de pressão para manter essa circulação adequada. E num determinado momento você tem um nível mais baixo. Mas a média dessa pressão durante o dia e durante a noite existe uma determinação. Abaixo de 12/8 durante o sono e abaixo de 13/8 durante a vigília. Se você tem esses níveis alterados, você tem uma condição de hipertensão. No Brasil, doutor César, é grande o número de hipertensos? No mundo é grande o número de hipertensos. Hipertensão é a doença provavelmente mais prevalente no mundo todo, especialmente no mundo ocidental. Estima-se que 35% da população seja uma população de hipertensos. Com o decorrer da idade, se acentua esse problema, a ponto de chegarmos na década de 70 anos, temos 70% de pacientes hipertensos, 80% de pacientes hipertensos. Então, no Brasil, isso não é diferente. Obedece à mesma regra do mundo desenvolvido, do mundo ocidental. Nós temos, em média, 30 a 35% da população de hipertensos. E a partir de uma determinada idade, essa hipertensão incide mais precocemente nos homens e um pouco mais tardiamente nas mulheres. Mas a partir de pós-menopausa, essa incidência acaba sendo igualitária e atinge os dois sexos de uma maneira equânime. O problema de hipertensão começa a se acentuar na infância e na adolescência, mas isso tem obedecido esse modelo de sociedade. Por quê? Essas crianças estão com um consumo maior de determinados alimentos, estão com uma atividade física reduzida, são obesos mais precocemente, consomem determinados produtos mais precocemente, passam por uma vida de estresse mais precocemente. Hoje o lazer dessas crianças está ligado a uma inatividade física.